Olá, gente. Michelle Amorim aqui para ensinar vocês a treinar o seu agente. Esse é o coração do negócio, né, gente? Lembrando que vocês vão treinar ele como se fosse um funcionário de vocês. Vai clicar aqui no menu. Eu já mostrei como que cria a minha loja, né? Agora a gente vai clicar no treinar agente. Aqui dentro tem algumas especificaçõezinhas explicando como que funciona o nosso agente, como você deve ensinar ele. Temos também aqui uma opção que você pode ligar caso você tenha uma lista restrita de clientes. Por exemplo, não atendo clientes novos, não quero que o meu agente atenda os clientes novos. Aí eu ligo esse botãozinho e ele só vai atender os clientes que você tem cadastrado na sua agenda. Isso é para alguns perfis de negócios, né? Aqui, olha, o nome do meu agente, esse é o da minha loja, né? Uma loja que eu tenho de sobremesas saudáveis, a Musa Vita. Eu gosto do tom amigável e descontraído. Essa é a mensagenzinha que eu coloquei para ele quando alguém chega, né? Para ele falar. Nesse formato aqui eu estou mostrando como funciona um restaurante, mas eu vou explicar para vocês que dá para funcionar em todos os nichos que a gente tem aqui. Aqui nessa parte, gente, é onde a gente vai colocar as especificações do nosso negócio. Imagina você contratando um funcionário, uma secretária. O que você quer especificar para ela que ela deve fazer dentro do seu negócio? Você vai colocar aqui, trabalhamos de tal hora a tal hora, quando atender o cliente, passar as informações do nosso catálogo, olhar, se o cliente pedir o nosso site, você passar o site, se o cliente pedir nossa rede social, você passar a nossa rede social, colocar tudo que você quer, de forma bem direta, não precisa ficar escrevendo um texto, seja direto, né? Aqui eu coloquei que a gente, nosso horário de trabalho, já tem um local específico para isso, dentro do painel, mas eu gosto de colocar aqui também para frisar e especificar que a gente só entrega dentro deste horário. Se você faz agendamento, você pede para ele agendar, sempre agendar e pedir o endereço ou o telefone pra, na hora que for criar uma ficha, porque ele cria uma ficha para você. Aqui, olha, a gente, dependendo do plano, né, que você escolher, tem plano que dá mais fotos, mais PDF, mais vídeos. Tem aqui uma especificaçãozinha, né, explicando como que funciona para você nomear cada documento que você colocar aqui, porque ele vai buscar aqui também. Se você quer que ele envie foto para o cliente, se você quer que ele envie vídeo, por exemplo, você é um guia turístico, você coloca os vídeos dos lugares e ele busca esse vídeo e envia para o cliente, né, tipo, Passeio do Cristo, ele vai buscar ali, entendeu? Se você tem uma imobiliária, você pode colocar os nomes dos corretores que está trabalhando com você. Se você é cabeleireiro, o nome dos profissionais, o que cada profissional faz, o que cada corretor faz, o que cada personal trainer faz. Aqui você pode treinar ele com exemplos de perguntas e respostas, tipo assim, meu cliente, por exemplo, no meu restaurante, falou que o bolo estava congelado. Um exemplo, né? Aí eu respondi que sim, o bolo é congelado, que já estava na descrição do produto. Eu quero que ele responda dessa forma, mas você vai colocar perguntas se você quiser, tá? Para treinar o seu agente de acordo com os nichos do seu negócio. E aí ele vai responder exatamente como você está escrevendo ali. Eu acho que isso serve para algumas perguntas clássicas, né? Que sempre acontecem. Aí você salva a pergunta, ela fica salva ali. Aqui embaixo, gente, é bem legal, porque a gente vê se o nosso agente está respondendo de acordo com os dados que a gente escreveu lá em cima. Então, você pode testar ele aqui, diretamente do painel, e começar a fazer pergunta. De acordo com a resposta dele, se falhar em alguma coisa, ele não souber responder, você vai lá e adiciona no treinar agente. Se ele não sabe o horário de trabalho, se você pergunta até que hora vocês ficam abertos, ele não sabe, aí você vai lá e coloca, ficamos abertos até tal hora. Depois você testa de novo, vê se ele está respondendo direitinho. Aqui eu fiz algumas perguntas para ele se a gente tinha bolo zero. Ele respondeu todos os bolos que a gente tem no nosso cardápio, né? Perguntei se ele entrega, só um exemplo para vocês, mas vocês podem fazer isso, porque isso você vai ver exatamente como ele está respondendo o seu cliente, para, né, não ter dúvidas e não ter, minimizar o máximo de erro possível. Sabemos que a gente trabalha com uma IA e às vezes pode cometer erros sim, né? Por isso que a gente fala que ele resolve aí pelo menos 80% dos seus problemas. Então é bom a gente deixar o mais especificado possível
para ele trabalhar. Temos também, tá vendo esse botão flutuante? Aqui é a nossa agente, a agente da Conectize, onde você pode tirar todas as dúvidas sobre tudo que você precisar do nosso painel. Então, você pode colocar aqui que você não sabe colocar produto no cardápio. Como adiciona o produto no cardápio? Ela vai falar. Um exemplo, as pessoas têm muita dificuldade com a chave Anthropolic, que é muito simples, mas como a pessoa não conhece o que é a Anthropolic, ela acaba ficando com essa dúvida. Então, eu perguntei aqui, como eu pego a chave Anthropolic? Ela vai e vai explicar certinho como que é que faz. Você pode enviar também foto, print, se você estiver com dúvida, e numa necessidade que realmente você não conseguir resolver, você vai lá no suporte, né, no menu, na lateral esquerda do painel, que ali tem uma opção para você mandar para a gente diretamente, tá, gente? É um programa muito completo, muito fácil. Ele vem conhecendo todas as informações de cada nicho, ele vem conhecendo leis, ele vem conhecendo alergias, ele vem conhecendo tudo que precisa de cada nicho que está aqui. Então, isso já adianta muito o trabalho de vocês. Um cabeleireiro, ele entende sobre tintas, ele entende sobre o processo químico, né? Ele vai falar para o seu cliente para que, olha, não lave o cabelo de tal dia a tal dia, porque precisa fazer tal procedimento. São vários detalhes que ele sabe, ele conhece de leis também, né? Então, assim, são muitas informações importantes que ele pode te dar aqui. Aqui vou simular para vocês se eu tivesse um corretor, como eu colocaria se fosse uma imobiliária, por exemplo, para ele saber que tem 3 corretores, que se caso um já tiver agendado para aquele horário na agenda, ele direcionar para outro corretor, porque ele vai olhar na agenda do painel e vai verificar se o corretor está disponível ou não, e então ele vai agendar para um outro corretor a visita. É sempre bom, né? Como se você estivesse apresentando para o seu funcionário. Olha, esse aqui é o João, esse aqui é a Maria, são nossos corretores. Se um não estiver disponível no horário, você pode colocar o outro, porque assim facilita para o agente poder trabalhar direitinho. Quanto mais detalhado você for, melhor para o nosso agente. E você ter menos problema. Isso também para um cabeleireiro, por exemplo. Você coloca o nome dos cabeleireiros, da manicure, o que cada profissional faz. E aí ele vai perguntar, você coloca para ele perguntar se tem preferência por algum profissional. E se não tiver preferência, o agente pode agendar com o profissional que estiver disponível. Exatamente, gente, como se vocês estivessem explicando para uma secretária, para um funcionário, porque é isso que ele é para a gente, né? Ele está aqui para nos auxiliar. E, claro, sendo um agente de IA, às vezes pode cometer erro, então se a gente puder minimizar, né, esses erros, eu acho que isso ajuda muito, muito mesmo. Colocar todos os detalhes, essa agenda, ela traz muita praticidade para a gente, porque já fica marcado, né? Você não precisa ficar se preocupando. Ele mesmo desmarca, se você quiser. Se a pessoa falar que não pode estar presente, ele vai mandar uma notificação antes, avisando, olha, tal hora você tem um compromisso, você vai estar presente. Se a pessoa dizer não, ele pode já automaticamente desmarcar. Enfim, são muitas funções, gente. O nosso agente Conectize é o melhor do mercado, sem sombra de dúvidas. O melhor custo e benefício. Te dá autonomia para você poder deixar ele do jeito que você quer, sem pagar um setup absurdo. E aqui embaixo, onde eu estava falando para vocês, se vocês tiverem dúvida, se você precisar, por exemplo, que o agente monte um prompt para você, você passa todas as especificações do seu negócio para a gente por e-mail, aqui no suporte, que a gente envia o prompt para vocês por e-mail, tá?